Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui, eu e minha companheira, minha amiga Thaís Fontinelli. Tudo bom, Thaís? Oi, João. A gente está aqui em mais um episódio do Pangeia Cast, a existência cotidiana. E hoje, Thaís, qual o tema e quem é o nosso convidado? Hoje a gente está recebendo o Igor Serafim, que é psicólogo, pai do Theo, mestre em psicologia e professor. E hoje a gente está aqui com uma proposta de discutir sobre o uso de drogas na contemporaneidade, para falar também sobre os mitos e verdades, né, que a gente sabe que envolvem aí o uso de substâncias, tanto ilícitas quanto ilícitas. E não tinha pessoa, convidado melhor do que o Igor para estar aqui com a gente, já é nosso parceiro no Instituto Pangeia há algum tempo. E, Igor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pangeia Cast. Eu queria começar te dando a palavra e te perguntando como que esse tema surgiu para ti, né? Como que o interesse por estudar o uso de drogas, com esse viés da psicologia e o impacto na saúde mental se apresentou na tua trajetória? Perfeito, gente, bom dia, né, para vocês, para quem está ouvindo a gente também, assistindo. Queria primeiramente agradecer, né, esse convite por estar aqui com vocês, né, num projeto pioneiro muito bom aqui dentro, que está acontecendo aqui em São Luís do Maranhão. E bom, essa temática, né, ela surgiu dentro da minha prática clínica, né, então a partir de momentos de aberturas de portas, né, dentro do mercado, eu atuo como psicólogo clínico, né, e também atuei dentro de uma clínica psiquiátrica. E lá eu pude me aproximar mais dessa temática, né, do uso de drogas, de pessoas realmente em um severo adoecimento psíquico, né, decorrente do uso de drogas, e também de transtornos mentais, né, porque às vezes uma coisa leva a outra. Sim. Então dá até para a gente pensar que não é exceção, dá para a gente pensar que é uma regra, né? A pessoa que tem um diagnóstico de transtorno por uso de substâncias, ela acaba no fundo, ela também tem algum tipo de outro transtorno, transtornos de humor, transtornos ansiosos, né? E por aí vai. E assim foi se dando o meu caminho dentro, né, dessa experiência, dentro de uma clínica psiquiátrica. Claro que meu caminho foi um pouco mais além do que isso. Eu já não atuo dentro da clínica psiquiátrica, mas estou na prática clínica, teve um mestrado. Mas a minha atuação com esse tipo de população já tem mais ou menos aí, eu acho que uns 7 anos que eu atuo, né, que eu atendo essa população, né, com problemas decorrentes de uso de álcool e outras drogas. Oh, interessantíssimo. Já da fala dele já me surgiu uma pergunta aqui. Você falou que geralmente o uso de drogas está ancorado num transtorno, né, de personalidade, de humor e por aí vai. Então, assim, a gente ouve o uso recreativo, o uso pesado. É possível esse uso, essa utilização da droga num viés assim mais, como eu diria, mais recreativo realmente, sem tanto impacto, né? Sem estar agregado realmente alinhado a um transtorno. Sim, existem pesquisas, né, que apontam que a menor parte da população ela se torna dependente. Então, a menor parte se torna dependente. Então, você tem pessoas assim, da maioria das pessoas de toda a população que faz uso de algum tipo de substância psicoativa, a menor parte se torna dependente. Essa menor parte que está nos consultórios, essa menor parte que está nas clínicas de reabilitação. Então, outras pesquisas apontam também sobre o nível de dependência, depender da substância. Então, o álcool, ele tem uma disparada aí em relação a isso, a nível de dependência, de que quem usa 15% pode se tornar dependente. A maconha está muito mais abaixo. A maconha está a um nível de 8%. Então, numa média de 100 mil, né, a cada 100 pessoas, né, vamos dizer assim, que 8% vai se tornar dependente, falando da maconha, a nível do álcool a 15%. Então, assim, a maior parte da população que faz uso de alguma substância, ela tem um uso controlado, ela faz um uso recreativo. Claro que, eventualmente, você tem algum problema ou não pelo uso daquela substância, mas o dependente, a pessoa que se torna dependente, está como dependente, é a menor parte da população. Mas essa expressão que eu tenho, uso recreativo, o que seria uso recreativo? Qual a quantidade? Qual é o critério? O critério, né? Eu acho que é mais... Eu tenho essa impressão que é como afeta a tua vida. Da forma como afeta a tua vida. Mas a gente não tem, a gente ouve e a gente não sabe como enquadrar um uso recreativo ou um uso um pouco mais complicado, né?
Esse uso recreativo está passando até por algumas modificações, né? Então, a OMS ela fala muito sobre usos de substância. Ela classifica vários tipos de uso. Uso ocasional, uso recreativo, uso social. Então, tem várias denominações. Esse uso recreativo pode, assim dizer, que seja um uso que você faz esporadicamente, né? Talvez no final de semana ou uma vez a cada 15 dias, dependendo da substância que você usa, e de uma forma controlada, uma forma que ela não vá trazer prejuízos. Que tipo de prejuízos? Prejuízos sociais, né? De você se envolver com problemas, com brigas, com a própria recuperação pós-uso, de não atrapalhar o seu cotidiano, a sua vida de trabalho. Então, isso tem mais a ver com esse uso recreativo, né? E quando eu falei dessa modificação dessa terminologia de uso recreativo, atualmente já está pensando em se mudar para uso adulto, para tirar essa coisa recreativa, né? Como se fosse... Infantiliza, né? Exatamente, uma coisa mais juvenil, uma coisa que você pode usar sem se preocupar, é um uso recreativo, né? Então, hoje já está se mudando um pouquinho, até para a gente quebrar um pouco dos paradigmas, né? Falando mais de um uso adulto, né? Ou seja, um uso que eu tenho responsabilidade sobre aquele uso, sobre o meu próprio uso, eu sei dos malefícios, sei dos efeitos, eu sei até onde eu posso ir. Então, é um uso adulto. Perfeito. Consciente, Sim, né? Consciente. Quando tu estavas falando sobre essa porcentagem, né, de dependência que algumas substâncias podem acabar gerando, tu diferenciou o álcool e a maconha. E aí a gente teria ali a maconha como, né, uma substância que desperta, né, ou desenvolve-se menos dependência, percentualmente falando, e o álcool uma maior dependência. E aí eu fiquei aqui, né, pensando sobre a questão de ser mais fácil o acesso, né? Porque, veja, o álcool é uma substância que tem propagandas publicitárias, né? É lícita, adolescentes, menores de idade, né, sentam na mesa e os pais... muitas vezes sabem, autorizam, vão em festa, 15 anos, 16, né? Então, assim, também pode ter a ver com isso, né? Digo, de 100 pessoas, 15, né, ali com o álcool, podem ali se tornar dependentes. Será que tem mesmo a ver com essa questão cultural, social, histórica também? Sim, a questão do álcool, né? Muitas das vezes quando você começa a perguntar, né, para as pessoas que fazem uso, que estão procurando ajuda, como é que começou o seu uso, né? E, em geral, a gente sempre tem esse pensamento, né, de que a maconha é porta de entrada, né? Pra mito isso? Isso é um mito, né? Isso não existe, essa questão da maconha ser porta de entrada. A porta de entrada são as drogas lícitas, é o que a gente tem, são os cigarros, a nicotina, é o álcool. Essas são as drogas portas de entrada, que a gente precisa ter um cuidado. Sim. Acaba por serem drogas lícitas, a gente acaba não falando tanto, né? E aí a gente vai para as drogas ilícitas, então menos ainda. Então a gente precisa falar sobre o uso de drogas, saber que tipo de drogas são essas, os efeitos que elas causam no organismo, para que a gente possa ter um cuidado realmente com esses usuários. Então, nessa pergunta que eu faço para os pacientes, como é que começou o seu uso? Em geral, é no seio familiar. É aquele pré-adolescente que está ali 12 anos, 14, 13, 14, que está tendo aquela farra dentro de casa de festas de fim de ano, aniversários, que está todo mundo tomando, tá ali com uma garrafa, com um copo de bebida na mão, alcoólica, e ele vê que todo mundo tá feliz com aquilo, né? Tá todo mundo sorrindo, alegre, se divertindo, e aí alguém esquece um pouquinho do copo e o menino vai lá ou bota na pia com uma sobrazinha, vai lá e a criança começa a experimentar. Da mesma forma com o cigarro, né? O adulto tá ali fumando cigarro, dispensa aquele cigarro em qualquer lugar, ainda continua aceso e o menino vai lá e pega por curiosidade e acaba usando. Então essas são as primeiras experimentações em relação ao uso de substâncias e começam pelas drogas lícitas. Essa questão do uso familiar, eu acho assim, a família que tem o costume, né, como você falou, de ter festa, de ter muita bebida, ali o aprendizado você faz o link, né? Nossa, momentos felizes, festivos, começa a associar. Né? Aí também tem uma questão da transição para a vida adulta, né? Principalmente com o homem, né? O filho homem fala, meu filho, eu vou te levar com 15 anos de idade para tomar o teu primeiro porre, ou coisa parecida. Então tem toda essa cultura. E parece uma certa hipocrisia, né? Já que você falou
que o álcool, ele tem um percentual de pessoas que realmente ficam dependentes maior do que a da maconha, Sim. É uma hipocrisia você falar de um e não falar do outro, né? Quando você fala em legalização do uso da maconha e tem todo esse preconceito em cima. Mas eu acho que tem interesses financeiros, midiáticos, é difícil vencer isso, né? Sempre tem muitos fatores, né, entrelaçados. Quando você vai Sim. pensar, por exemplo, até mesmo no diagnóstico, né, na doença, quando se pensa na dependência química como uma doença, ela é multifatorial. Não dá para a gente olhar somente para esse sujeito, não dá para olhar somente para a substância, não dá para a gente olhar somente para o contexto. A gente tem que pensar em todos os fatores em torno desse sujeito, que a gente pode elencar aqui como 3 eixos principais, que é olhar para esse sujeito, olhar para a substância e olhar para o contexto. O contexto é onde vai acontecer o encontro dele com a substância. Em que contexto ele faz esse uso? Que ambiente é esse? Que cultura permeia esse contexto para que ele faça esse uso? E genética? Genética, né? Uma boa pergunta. Quando a gente tem familiares, né? Você tem um histórico familiar, eu tenho um tio, eu tenho um pai, um avô, uma avó que tem um diagnóstico, teve muitos problemas com o uso de algum tipo de substância, seja álcool ou outras drogas. Geralmente essa pessoa fica um pouco aterrorizada. Bom, eu sou filho de pais dependentes, vou me tornar um dependente? A resposta é não. Esse gene por si só, ele não é capaz de fazer com que a pessoa se torne um dependente. Mas você tendo esse gene combinado com outros fatores, que é esses que eu falei, da história desse indivíduo, a história desse sujeito, Do contexto, do contexto que ele vive, né, do social onde ele vive, aí com essa combinação ele tem uma possibilidade, né, uma probabilidade maior de se tornar dependente. Em relação a isso, vocês são familiarizados com o conceito de epigenética, né? Eu acho que explica muito isso. Eu vi um estudo com gêmeos, né? Com gêmeos, que é... Qual a teoria da epigenética? A epigenética fala o seguinte, você nasce, certo, com um traço genético específico, mas a tua ambiência, a forma como você lida, né, com a vida, com o teu ambiente, você vai ativar e vai desativar alguns genes. Então fizeram estudo com gêmeos, né, que tinham a mesma composição genética e submetidos a ambientes totalmente diferentes. Aí você vê, para mim ficou bem claro, um que foi submetido a muito exercício físico e o outro a uma alimentação totalmente desregulada. Então, durante anos. Aí depois fizeram um mapeamento genético, fizeram no começo, no meio e no final, descobriram que o que tinha essa vida mais saudável, ele ativou alguns genes que estavam desativados no outro irmão. Então, eu acredito que em relação ao uso de drogas é a mesma coisa, você tem uma predisposição. Sim. E se você vai num ambiente que incentive esse tipo, aí, meu amigo, é muito complicado você não entrar. O que mostra pra gente que o contexto talvez seja um dos principais, né? Perfeito. Uma das principais questões ali, um dos principais critérios mesmo para fechar esse diagnóstico ou para entender como aquela pessoa se tornou ou lida com essa dependência. Eu fiquei aqui com uma pergunta também, voltando num ponto que tu falou, sobre o início, né, desse uso de substâncias psicoativas, que muitas vezes o início se dá ainda na infância, na passagem da primeira infância ali para a adolescência. Qual é o impacto disso, assim, dos casos que tu atende, né, da época que você teve contato na clínica psiquiátrica com esses pacientes, como que tu percebe essa questão do contexto para quem teve essa iniciação ainda na pré-adolescência, né, o impacto disso? Porque eu fico pensando, a gente estava falando da questão da maturação, né, até a mudança de nome pela OMS, eu acho que é necessária, porque a gente não pode imaginar que nomeação é qualquer coisa. A forma como a gente nomeia as coisas é a forma como a gente entende as coisas, interpreta. Então, tirar desse lugar de recreação e passar a dar esse nome de uso adulto, eu acho que traz à tona essa ideia mesmo da maturidade. Então, eu queria saber o impacto disso, de um uso
quando não se tem maturidade mesmo, né? Quando esse indivíduo ele passa a fazer um uso de forma muito precoce, muito cedo, isso vai trazer sérios impactos para ele no futuro, né? Então, por exemplo, o cérebro dessa pessoa não está ainda maturado, não está ainda maduro. Então, existem algumas regiões do cérebro que estão em maturação, em desenvolvimento. Então, quando você faz um uso muito precoce, na pré-adolescência ou até mesmo na adolescência, você pode trazer prejuízos até irreversíveis, né, para o seu cérebro. Então, essa região frontal do nosso cérebro ainda está em desenvolvimento na adolescência, que tem a ver com a regulação do seu comportamento, controle da impulsividade, né? Por isso a gente vê os adolescentes sendo muito impulsivos. Por quê? Porque essa região, falando de uma parte mais genética, né, não está ainda maduro o suficiente para prever, né, as consequências das minhas ações. Então, o adolescente, por si só, já se lança no desconhecido, já se lança, né, em coisas que ele não sabe o que vai acontecer. E com o uso de drogas fica pior, né? Se tem uma oferta de substâncias para ele no grupo que ele pertence ou está querendo pertencer, ele vai fazer aquele uso, né, de forma indevida e pode trazer sérios problemas irreversíveis, né, em relação à memória, à atenção, a todo o aparelho cognitivo dele, né? Embora se tenha muitos adultos impulsivos e inconsequentes, né, mas na adolescência a gente tem esse ponto que é muito importante. Então, quanto mais essa pessoa tardiar o uso de substâncias, desde o álcool, né, desde drogas ilícitas também, melhor, menos impacto essa pessoa ela vai trazer. Eu estava lembrando de uma outra fala tua agora, Thaís, sobre essa questão da oferta, do álcool, que em qualquer esquina a gente tem um boteco vendendo álcool, né? Seja o álcool nessa forma de cerveja, seja álcool destilado, enfim. Então, quando a gente vai mapear, pensar no contexto, no território dessa pessoa, a gente pensa nisso, como é que está a oferta da substância que ele tem problema ali naquele território. Se é o álcool, ele tem um grande problema. Porque o álcool está sendo ofertado em qualquer esquina para ele. E às vezes também num preço acessível, né? Porque você consegue encontrar. De R$5. Se a gente for pensar no crack, o crack também, uma pedra de crack é R$5. Exato. Então, quanto mais barreiras houver para o encontro, para eu alcançar essa substância, para eu chegar ao encontro dela, melhor dentro do meu contexto. Sim. Né? Então, precisa-se ter muitas barreiras de acesso. Então, se é uma pessoa que já tem problemas com algum tipo de droga, aqui a gente faz as orientações, deleta todos os contatos que você tem, que você buscava aquela substância. Né? Então, algumas estratégias são boas para a gente poder adotar para impor barreiras para ele cansar e não chegar até a substância. Interessante. Tenho várias perguntas. Ai, tô começando a me animar. Ia perguntar do cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico é algo que também tá de assim, um acesso facilitadíssimo. Você tá na praia, passa um ambulante vendendo, né? Você tá numa festa, na porta da festa tem gente vendendo, né? Para adolescente, não existe assim. Eu, pelo menos, como psicóloga que atende o público adolescente, já fui professora de ensino médio, né? Essa questão do cigarro eletrônico, ela estava muito em voga, está em voga entre os adolescentes. Não me parece, né, que a nossa sociedade ainda entendeu os riscos disso, assim. Quem faz uso também, assim, né? Acho que é possível fazer também o uso adulto do cigarro eletrônico, né, reconhecendo os riscos, entendendo que não é porque é bonitinho ali, moderno, que não vai trazer riscos, mas eu estava pensando muito na questão da oferta e de como essa oferta também não tem esse cuidado das crianças, dos adolescentes, né, conseguirem comprar. Como é isso, né? São dispositivos muito atrativos, muito atraentes, né? Perfeito. Eu acho que eu ia falar justamente isso. Esses dispositivos, eles foram formatados justamente para essa geração. Justo. Eu acho que a indústria tabagista ela vai se aperfeiçoando também. Exatamente. E isso foi feito, um negócio que brilha, com cheiro diferente, né? Eu posso fazer um paralelo com o cigarro, quando começou a propaganda, né? Que cigarro era sinônimo de elegância. Hollywood, eu lembro do Hollywood. Tinham pessoas, né, bonitas, bem vestidas. Verdade. Né? Então essa era a propaganda do cigarro, né? Fumando cigarro você fica mais elegante, né? Embora com os anos passando, os estudos foram alavancando e se descobriu realmente os efeitos reais do cigarro. A mesma coisa desse dispositivo, como você falou, eles estão formatados de uma forma que cause desejo
por aquele adolescente, mas ele vem numa formatação justamente semelhante a como o cigarro começou, associando, né, a alguma outra coisa dentro de um contexto no qual esse adolescente quer pertencer. Então é muito perigoso isso. O cigarro eletrônico a gente já não precisou nem de muitos anos já para a gente saber o quão nocivo ele é para a saúde humana, né? Sim. Eu não queria tocar agora nesse assunto, mas essa questão da liberação, né, do uso da maconha. A gente está falando aqui que o álcool, né, o cigarro, a gente permite que tenha, a sociedade permite, o Estado, que tenha propagandas, que você consiga incentivar o consumo. Então, aí tem aquela questão, você já falou que é um mito, que a maconha é uma droga trampolim, né, que o cigarro, o álcool, ele tem um poder de viciar maior do que a droga. Mas essa liberação da maconha, o que tu acha? Qual a tua opinião em relação a isso? Tu acha que liberando o uso da maconha também poderá ter uma procura maior, por curiosidade, por outras questões, até porque pode se permitir também fazer esse tipo de propaganda, né, de marketing em cima do uso da maconha. Para a gente chegar bem nesse ponto, preciso fazer só uma volta, fazer uma introdução para a gente poder pensar nos dias atuais. Então, a gente ainda vê uma política voltada por proibicionismo, né, uma política de guerra às drogas, que o Brasil importou isso dos Estados Unidos, que foi uma política falida para lá. Né? Então, uma política falida e, de repente, o Brasil resolveu importar isso para cá. Né? E quando se fala de guerra às drogas, a gente vai guerrear contra as drogas. E quem faz uso de drogas são quem? São pessoas. Então, não é uma guerra às drogas, é uma guerra a pessoas, a determinadas pessoas. Sim. E quando a gente pensa, né, no tráfico de drogas, a gente pensa na população carcerária. E o Brasil hoje, se não me falha a memória, ele está no 3º do ranking de maior população carcerária do mundo. E quem é essa população? São, em geral, homens pretos de periferia e que estão, por pequenas quantidades de droga, estão aguardando julgamento, foram enquadrados no tráfico de drogas. Sim. Então essa política proibicionista, essa política de guerra às drogas, ela tem nome, ela tem cor, ela tem endereço, ela tem tudo isso. É direcionada, Quem né? mais sofre é a população preta, é a população negra que sofre em relação a todo esse proibicionismo, né? Então, pensando nesses aspectos, né, a gente vem para esse momento atual, onde se você pega um homem preto, pega um homem branco, a depender do território onde eles estão, se esse homem preto está numa região de periferia com uma quantidade igual a desse branco, mas ele está na periferia, a abordagem policial é diferente, ele é enquadrado como um traficante, enquanto esse homem branco, que é pego numa área nobre, pode até ter uma quantidade maior do que o outro, mas ele é visto como usuário. Sim. E esse agente que faz a abordagem, ele é o único que dá o flagrante, que prevalece. Ele quem define. Ele que define, né? Ele que vai, é a única pessoa que está ali dando flagrante. Então, quem vai contar são as palavras dele. Sim. Então, se a gente tem uma política voltada, que tem um direcionamento para uma cor, para uma raça, para um endereço, e são essas pessoas que estão lá, que cumprem isso de forma carcerária, a gente precisa repensar essa quantidade, repensar essa questão da descriminalização. Não é descriminalização que a gente está falando, as pessoas acabam confundindo com legalização. Não é legalização, é a descriminalização de um determinado porte, de uma determinada quantidade. Né? Por quê? Porque essa quantidade está fazendo crescer cada vez mais a população carcerária. E essas pessoas são levadas, né, a participar do tráfico, né? Então é necessário ter um olhar atencioso para tudo isso, porque quem está sofrendo é uma determinada população. Né? Então, não é a favor de legalização, a favor de liberação das drogas, mas é a favor do cuidado humano, é a favor da liberdade das pessoas, a favor de um julgamento mais justo, né? Com determinada população. Perfeito. Descriminalizar não é legalizar. Isso é incentivar. Né? Nem dizer assim, olha, é bom, usa. Isso. Né? Porque a gente está falando, e a coisa que eu mais gostei de tudo, assim, que não sai da minha cabeça, é essa questão da mudança da etimologia, assim, do termo mesmo. Palavras têm poder, né? Exato. A questão do uso adulto. Sim. Então, assim, o uso adulto, como eu leio, como eu entendo um uso em que há responsabilidade, em que há maturidade e consciência. Né? Eu sou consciente disso, dessa escolha. Né?
Perfeito. Da tua fala me veio duas coisas. Um fato real que aconteceu para tu ver como existe até esse racismo na hora de você falar sobre drogas. Um imóvel perto do Pangeia, né? Começou a andar um rapaz que estava usando crack, estava consumindo, e os vizinhos, né, vieram conversar comigo e falaram: nossa, mas é um menino de família, nossa, o lugar dele não é ali. Eu fui entender, era um menino louro, dos olhos azuis, que estava ali. Ou seja, o lugar de alguém branco, louro, dos olhos azuis, não é ali, não usando cabe, crack, né? não cabe ali. Como o pessoal tem essa imagem, Exatamente, né, distorcida, exatamente. Preconceituosa já do uso de drogas, né? É um estado racista. Sim. 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 Como o próprio Foucault fala, Thaís estuda, Foucault sabe muito bem disso, que ele aponta isso. Para estruturalmente o Estado ele é racista. Sim. E aponta e vê com bons olhos um branco fazendo uso do crack, que é uma droga muito demonizada, mas se você coloca um homem preto, você tem um julgamento, você tem um preconceito, você tem um racismo em cima daquilo. Mas não, se é um homem branco, não, passa a mão, coitadinho dele, né? Ele não merecia estar ali. Então você vê dois... É de boa família. O que é de boa família? Por que é de boa família? Porque é louro? Tem que se ter muito cuidado em relação a isso, né? Como a gente enxerga a população. Quando você, por exemplo, acaba apontando o uso alheio como uso problemático, mas você não reconhece o seu próprio uso como uso problemático. Quando a gente olha, por exemplo, para aquelas fotografias e reportagens, né, da Cracolândia, né, em especial ali em São Paulo, você vê aquela população, aquele formigueiro de gente ali, né? Mas a gente precisa ouvir quem está ali dentro. A gente precisa ouvir qual a história que aquelas pessoas estão contando. Tem muitas pessoas que estão ali, não porque de repente quiseram experimentar a droga e foram. Pode. Mas existem pessoas ali com uma história de ruptura com a sociedade, ruptura com a família, pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que romperam com a família, separados, divorciados, e lá encontraram na droga uma saída para aquele sofrimento. Um alento, né? Justo. Você tá num sofrimento e de repente você pensa que a droga é porta de entrada, mas às vezes é uma saída para aquele sofrimento daquela pessoa, uma fuga. Por isso que é necessário haver políticas públicas de atenção para aquelas pessoas, porque elas estão precisando de moradia, de educação, de saúde, de tudo isso. E não serem varridas da sociedade e colocá-las dentro de uma internação compulsória. Nossa, o Igor vai falando, aí vem as perguntas, aproveitando esse gancho aí, o que tu acha da internação compulsória? E já passei por essa experiência com pacientes, né, em relação à internação compulsória. E aí eu volto para a parte acadêmica falando que existem estudos que apontam que a gente tem que pensar na motivação daquela pessoa para o tratamento. Né? Claro que quando ela está envolvida profundamente com aquela substância, meio que a visão dela está embaçada sobre a vida, sobre a realidade. Sim. Existem sim alguns casos que são necessários, mas quando a pessoa não está disposta, ela não reconhece aquele uso problemático e não está disposta a encarar mudanças da vida dela, a internação compulsória não vai resolver. Então, o que a gente fala numa abordagem psicossocial é de que os dispositivos de saúde, todo esse território de assistência, de cuidado, precisam estar de portas abertas para essa motivação quando vem, para essa prontidão para a mudança. Então, quando o usuário ele reconhece a necessidade de tratamento, o preciso, imediatamente, se a família estiver por perto, é levá-lo para aproveitar essa prontidão para a mudança. Esse momento em que ele quer o tratamento. Por quê? O sucesso do tratamento vai estar ligado diretamente à motivação dele. Se ele está interessado em se recuperar, o sucesso para o tratamento é muito maior do que uma pessoa que não reconhece o tratamento. Porque ela vai até se manter ali dentro, mas ela faz até uma coisa muito manipulada. Eu estou aqui dentro da internação, vou cumprir as regras, vou fazer tudo o que vocês querem. Quando eu sair, eu vou voltar a usar drogas, porque eu não vejo minha vida sem drogas, etc. e tal. Então é muito melhor, é muito mais satisfatório e traz sucesso no tratamento quando o paciente ele está disposto, que ele reconhece o problema dele, além de reconhecer, ele engaja, aceita, né? Que vai precisar operar mudanças na vida dele. A gente fala de estágios motivacionais, né? Onde a pessoa ela reconhece o problema ou ela não reconhece o problema. Ela só vai passar a mudar quando ela reconhece aquele problema. E ela, reconhecendo, passa para um outro estágio, que é eu estou disposto ou não a mudar.
ok, eu reconheço que meu problema é sério, me traz sérios prejuízos, mas eu não estou disposto ainda a mudar. Eu ainda quero continuar meu uso. Isso é uma etapa ainda que ela está ali só no reconhecimento. Mas ela migrando, vai para outra onde ela já está disposta, onde ela já se abre essa possibilidade, né, de novos tratamentos, de outras alternativas. Maravilha. Perfeito. Igor, para a gente também trazer mais informação ainda, né? Assim, falando especificamente agora das drogas mesmo, dos tipos de substância. Hoje a gente tem algumas classificações, né? Sim. Que colocam ali algumas drogas de um lado, outras de outro. A gente até já começou a falar sobre isso, mas hoje o que a gente tem de classificação? Né? Como que a gente definiria, assim, isso que a gente faz no senso comum, tá certo? De drogas pesadas e drogas leves, né? Aí é outro mito, né? Legal tocar nesse assunto pra gente realmente ir aqui desmistificando, porque não existe essa nomenclatura de droga pesada, droga leve, né? É bom a gente falar, porque o que vai qualificar, né, uma droga de ser pesada ou leve vai depender do meu padrão de consumo. Uhum. Então, a depender do meu padrão de consumo, aquela droga ela tem um risco maior ou tem um risco menor para minha vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que pode pensar que a maconha, por exemplo, ela é super inofensiva, você pode usar. Não, a gente precisa ter cuidado porque é mais uma outra substância também. Uhum. Então, se me aparece um quadro de uma pessoa com dependência de maconha, é um quadro grave como qualquer outra dependência. Sim. Como se fosse do álcool, do crack ou de outras substâncias. Então, não dá pra gente também pensar que existem drogas mais inofensivas do que outras. O que vai determinar isso é o meu padrão de consumo para elas. Esse padrão, tu fala quantidade? Quantidade, frequência, se eu uso... Combinada com outras coisas. Se eu uso para festas, para o meu trabalho, saindo do trabalho, quando eu acordo... eu uso para poder almoçar. E aí, dentro disso, estão incluídas também as medicações, assim, as substâncias, né? Remédios psiquiátricos, entrariam também nessa classificação, drogas né? Em geral, né? Porque, como você falou das classificações, é unânime entre os autores traçar 3 dimensões, né? 3 grupos, grandes grupos, né? De drogas depressoras, drogas estimulantes e drogas perturbadoras. Então, para a gente trazer um exemplo aqui, drogas depressoras. Muitas pessoas ficam assim, nossa, eu não acredito que essa substância é uma droga depressora. O que a gente pensa logo, né, de deprimir, né, o sistema nervoso central, que é esse realmente é o efeito. O álcool é uma droga depressora, né? As pessoas, poxa, mas eu uso álcool e fico feliz, fico alegre, eu fico animado. Porque esse é o efeito primário, né? Vamos dizer assim, o primeiro efeito do álcool é te deixar desinibido, mais leve, mais solto, mais tagarela. O que você não tem coragem de fazer, você acaba fazendo. Eu tenho coragem de chegar ali naquela pessoa, eu tenho coragem agora de falar determinadas coisas que antes eu não falaria. Que é justamente por conta primeiro estágio. Exato, né? Que vai deprimir o sistema nervoso central e aí tá deprimindo essa censura mesmo, exatamente, né? Essa coisa do que o outro tá achando de mim e tal. É exatamente essa censura, ele vai baixando a guarda dele. E à medida que ele continua o consumo, ele vai realmente experimentar os efeitos, como uma droga depressora, que é deprimir o sistema nervoso central. Então, a atenção dele, a memória, coordenação motora, a fala começa a ficar embolada. Aí sim ele tem esses efeitos realmente de uma droga depressora. Mas existem as questões químicas de composição de cada droga. A gente pode dizer que existem drogas... porque o que se comenta sobre o crack, né? Que o crack basta usar 2 ou 3 vezes que você já tem esse movimento, né, de não conseguir mais sair. Então, existem drogas com uma composição, uma potencialidade, né, bem maior, não é isso? Tem a potencialidade ligada à droga e tem a potencialidade ligada pela via de administração. Interessante. Né? Então, a depender da droga que eu use, a depender da via de administração, a combinação é a potência maior, tá a terceira potência. Né? Então, por exemplo, drogas injetáveis, né, e drogas fumadas, elas têm um acesso mais rápido ao sistema nervoso central, logo os efeitos são mais rápidos. Então, o crack, que é uma droga potencialmente, né, forte, vamos dizer assim, de traz riscos, né, os efeitos são imediatos. Pela via de administração, que é fumada, pelo cachimbo, o acesso dela ao sistema nervoso central é muito rápido. O efeito em menos de 1 minuto, você tem
pico daquele efeito. Quase imediato. Quase imediato. E da mesma forma também, quando cai o efeito, é rápido também. Por isso que ele faz essa curva, aí desce. Aí ele sente todos aqueles efeitos da abstinência. Porque ele sente um efeito muito elevado e logo depois também cai. Por isso a busca constante de manter aquele momento, aquele nível daquela substância no organismo. Porque quando cai, não cai em padrões normais, vamos dizer assim. Cai para baixo, mais ainda daquele nível, o que dá uma sensação de angústia para aquele usuário e ele precisa usar novamente para equilibrar tudo isso. É um ciclo vicioso. Sim. Precisa de doses cada vez mais fortes, né? É isso que a gente chama de tolerância, né? Exatamente. Aí caminhando, o que dá essa diferenciação, né, sobre o uso e dependência. O uso é quando eu tenho esse uso controlado, faço esporadicamente, mas é uma questão muito delicada do usuário entender quando ele está num nível de dependência, porque é como se fosse um degradê de uma cor para outra, né? Quando que você percebeu que está aqui, a graduação é tão lenta que ele não percebe que ele já chegou na dependência, né? Mas a depender da substância, a depender do contexto, do histórico familiar, ele pode escorregar facilmente de um uso para uma dependência. Então precisa se ter realmente muito cuidado, né? Então drogas fumadas, elas têm um potencial maior por conta do efeito que é imediato, mas também cai. E a via de administração também pela veia, né? Então são drogas que atingem rapidamente seus efeitos. Perfeito. Eu sou muito curioso, né, em relação a tudo, na verdade. E eu acho que tem um seriado na Netflix que está falando um pouco dessa tendência, não é tendência não, da microdosagem, né, de alguma substância que já foram demonizadas no passado, tipo LSD e por aí vai, como se fosse a microdosagem permite um aumento da consciência, ou seja, você torna as emoções e as cognições mais maleáveis para você realmente fazer um tratamento terapêutico com base nisso aí. O que tu acha desse tratamento através de microdosagem de psicodélicos, na verdade? Sim, tem um trabalho muito pioneiro que acontece em São Paulo sobre essa questão, né? Sobre o tratamento com psicodélicos, né? Com os cogumelos, a psilocibina, né? Que é um cogumelo característico que a gente vê nos filmes infantis, nos livros infantis, aquele vermelhinho, né? É aquele, eu não sabia que era isso. Psilocibina, né? O Smurf estímulo. Tá muito lá presente, né? E aí tá aquelas mensagens subliminares ali nos desenhos. Então existe um tratamento já voltado para isso, né? Então é algo ainda que sofre muitas críticas, né? Que deve ter ainda seus entraves em relação à política de saúde, né? Por conta de uso de uma substância que é ilegal, que é ilícita. Esses impedimentos acabam, né, trazendo dificuldades para novas pesquisas com essas substâncias, né? Então como é que a gente pode talvez pensar essa substância num uso terapêutico dela, se a gente tem esses entraves, se o Ministério da Saúde não permite, a Anvisa, uma série de entidades aí não permitem. Como e tudo aquilo que a gente não conhece, né, vira assim um inimigo em potencial, porque a gente não conhece. Exatamente. E a gente não sabe os riscos disso. Então acho que conhecer é a melhor saída, assim, né, saber os limites, saber as possibilidades. Da proibição é que nasce o tráfico, né? Então é importante a gente pensar isso. Mesmo que você proíba uma determinada substância, a demanda continua, a demanda está lá, né? Quando a gente pensa na lei seca de 1920 lá nos Estados Unidos, que proibiu o álcool, a demanda continuou. As pessoas driblaram as regras para poder fazer uso do álcool. E ficou mais perigoso, né? Fabricava em casa o álcool. Muito de péssima qualidade. E a estratégia que o Estado, na época, adotou foi trazer mais toxicidade para aquele álcool, eles utilizavam álcool industrial para poder fazer o álcool de forma clandestina. Ou seja, as pessoas usavam álcool de péssima qualidade e que trouxe problemas seríssimos de saúde. Então, o Estado teve essa brilhante ideia de, para coibir, né, o consumo, o transporte e produção, não vamos punir aqui. Então, quem usar vai realmente adoecer. Foi uma brilhante ideia, né? Pessoas morreram, inclusive, por conta disso. Que perigo, né? Porque eu acho que a gente tem um delay muito grande entre o que está acontecendo na sociedade e as políticas públicas a respeito disso, né? É um delay, às vezes, abissal, né? De 10, 15 anos. E em relação a drogas, é isso que está acontecendo. Você falou que a gente importou uma política que não funcionou nos Estados Unidos, como a gente importa
muita de fora que não tem nada a ver com o nosso contexto, né? Exatamente. Então, é muito difícil de falar de drogas. A gente está falando do uso adulto, né? Que eu também gostei da expressão. Mas hoje a gente pode dizer que a gente vive numa sociedade mais doente. Em que sentido? O Bauman define nossa sociedade como líquida, né? Que é tudo muito rápido, muito efêmero e traz muita ansiedade. Então, a gente vive uma geração de ansiosos. E essa ansiedade, por si só, ela pode ocasionar o aumento do uso dessas substâncias, não é isso? Quando a gente pensa realmente nessa questão das comorbidades psiquiátricas, né? A gente vai investigar a vida desse sujeito, a gente, como eu falei, não é exceção, é quase que regra. Vai ter alguma coisa instalada lá antes disso, né? Um transtorno depressivo, um transtorno ansiosos. E aí os pacientes acabam que a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso, como foi tudo isso, e acaba descobrindo, né, que há uma depressão mal cuidada, que há um transtorno de ansiedade, problemas com alto índice de ansiedade, né, e que esse indivíduo encontrou na substância realmente uma saída, encontrou um certo alívio, mas que com o passar do tempo, pelo fato de a gente não ter políticas e falar sobre as drogas como deveriam se falar, ele acaba fazendo uso indiscriminado, de qualquer jeito, e acaba adquirindo um outro problema. Então, pensando nesse modo de ser, de estar no mundo, né, dessa pessoa que tem um padrão ali um pouco deprimido, melancólico, ela encontra, talvez no álcool, por exemplo, um momento para ela ficar um pouco mais feliz, mais alegre, ou até mesmo na cocaína, que a cocaína eleva muito mais esses níveis. E ela reconhece, nossa, eu encontrei a droga da felicidade, essa aqui é a minha saída. Um jeito de viver, né? Um jeito de viver. Aí ela entra nesse ciclo, né? Porque é uma combinação perfeita. Um cérebro que tem ali níveis de serotonina e outros neurotransmissores baixos, com a combinação de uma droga que eleva tudo isso, vai fazer o casamento perfeito. E a pessoa reconhece isso. Só que a longo prazo vai ser um outro problema que essa pessoa ela adquire, né? Então tem que se ter muito cuidado, porque alguns transtornos acaba a pessoa buscando saídas no uso de algumas substâncias que aparentemente vão ajudá-la, mas com o passar do tempo vão trazer mais prejuízos. Ei, Igor, teve um seriado, uma série, aliás, na Globo, Onde Está Meu Coração, eu acho que retratou sobre isso, né? Um pai que é médico, que é alcoólatra, e aí ele vai lidar com a filha, que era a filha perfeita, assim, né? Que seguia os passos dele, vira médica, e ela se envolve com um cara que faz um uso festivo, assim, de droga, e um dia leva ela a experimentar crack, né? E ela acaba se tornando dependente. E a série é bem pesada. E em algum momento lá do tratamento, né, retratada a questão do tratamento a partir da redução de danos, né? E aí eu queria ouvir tua opinião também sobre isso, assim, para quem está ouvindo a gente, né? A gente falar um pouco sobre o que é, né, essa política da redução de danos, se isso funciona mesmo, é uma alternativa? Sem dúvida nenhuma, é uma excelente alternativa, né, para você reduzir os problemas decorrentes, os danos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, né? Então é uma política que reconhece o usuário na sua autonomia, na sua independência, dentro da sua liberdade de escolha, o que, diferentemente de outros tratamentos que têm como base a abstinência total, né? Então a gente passou por anos aí turbulentos aqui no Brasil em relação a políticas, em relação de fechamento, de abertura, né? Então, onde o próprio sistema, a própria rede de saúde, ela se fechou para que pudesse captar, pudesse receber pessoas com problemas, mas que eles precisavam entender de que o caminho era abstinência total. E às vezes a pessoa, como eu falei, da questão das motivações da pessoa, às vezes ela não está disposta a abrir mão de tudo ali na hora. Nem Vamos consegue, fazer, né? a abstinência é muito grande. Então, o fato dela reconhecer, vamos começar por onde dá para você. E ela vai tentando reduzir aos poucos aquele consumo, eu posso reduzir isso nessa quantidade, a níveis satisfatórios, para que você possa continuar. Então, a redução de danos é uma política, é uma estratégia excelente que, para mim, ela respeita muito a autonomia do indivíduo, do cuidado realmente em saúde mental, né? Para que eu possa reconhecer esse indivíduo numa totalidade.
um indivíduo onde ele pode fazer as suas escolhas, decidir pela vida dele, diferentemente de outras políticas, né, como o proibicionismo, né, que pauta o tratamento na abstinência total. E se a redução de danos, o objetivo final dela não é que não quer alcançar a abstinência, ela quer, o objetivo final da redução de danos é alcançar a abstinência, mas tem todo um caminho para alcançar essa abstinência, que outros tratamentos acabam não oferecendo e apenas direcionando por um único caminho. Se você quer começar o tratamento agora, é a abstinência total, né? Então, para mim, a política de redução de danos ela é uma excelente estratégia. Massa. Agora, quando a gente fala em autonomia, mas o próprio uso de drogas já não prejudica um pouco essa autonomia, essa liberdade? Aí eu tenho liberdade para parar quando eu quiser. Não é bem assim, né? Sim, né? Às vezes o indivíduo ele tem realmente essa visão embaçada ainda, né? Por isso que é importante você ter um manejo clínico importante, né, desse paciente, porque às vezes ele está tão aprofundado no uso que ele não reconhece, ele não consegue tomar assim decisões, né? Então é necessário ter intervenções, né, mais profundas com ele, fazendo um trabalho de psicoeducação, para ele reconhecer os problemas que ele está realmente enfrentando com tudo aquilo. Então o meu trabalho maior com pessoas que, por exemplo, que não reconhecem isso, é um trabalho psicoeducativo, de mostrar as consequências dos efeitos daquela substância, quais prejuízos você, né, reconhece dentro da sua vida, que trouxe para você. A partir daí, é tentar trazer essa conscientização, sensibilizá-lo diante do uso, para que ele possa ir migrando outras etapas, né? Porque realmente, a depender da altura que ele está de uso, ele não consegue reconhecer e outras pessoas precisam tomar, às vezes, a decisão por ele, né? A família precisa, às vezes, intervir mais nessas ocasiões. Você falou em família, né? E a família adoece muito, né? Quando tem um ente que realmente tem um problema com o uso de drogas, né? O que tu recomendaria para um pai, para uma mãe que tem um filho, desculpa, que está utilizando de forma inadequada, mais pesada, o uso de drogas? Como fazer? Como olhar? Né? Como conduzir? Eu acho que assim, que os pais, os cuidadores, quem está próximo dessa pessoa, é criar um espaço, uma abertura de fala para ele, né? Criar momentos, né, e possibilidades para que ele possa falar sobre aquele uso, né? E aí a família ela precisa pensar em momentos como ela vai fazer isso, mas de criar aberturas, espaço para que ele possa falar sobre o seu uso, de como está o seu uso, que se precisar de ajuda, os pais, as pessoas estão ali para poder apoiá-lo, para poder cuidá-lo, levá-lo, né, para uma assistência, né, para um tratamento. Então, isso é muito importante, é o diálogo, é essa abertura. Vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre o uso de drogas, né? Então, os pais, a família precisa criar espaços para que esse adolescente, essa pessoa, ela possa realmente se sentir à vontade para falar de temas que às vezes são tabu. Então, se para a própria família são temas que não se pode tocar, que são tabus, como é que vai poder ajudar uma pessoa? Vai ajudar como? Naquela intervenção mais involuntária, né? Numa internação mais involuntária, de pegar, de fazer, de ligar para uma remoção, para o SAMU, fazer uma remoção dessa pessoa para uma clínica psiquiátrica à força, né? De forma involuntária, que traz uma série de traumas. Isso que eu ia dizer, pessoa, essa cena, assim, muito traumática muito. Mesmo, né? Porque há um embate ali dessa pessoa com os outros que chegaram, de ter contenção física, mecânica, contenção química, né? E no final das contas a pessoa está assim, acabada. Já atendi pessoas que, para mim, foi uma situação muito difícil, né, de reconhecer. Eu não consigo, às vezes, até perdoar a minha família, porque vieram outras pessoas, chamaram o SAMU, né, vizinhos me olharam, minha família, quem chamou foi um dos meus familiares. Eu não consigo perdoar aquela pessoa pela situação que ela me colocou de constrangimento. Quando eu cheguei na clínica, eu vi outras pessoas de um tipo de serviço que ele já prestava, né, passeando e olharam ele ficou com vergonha. Então, olha o impacto que causou. São várias camadas, né?
né, dentro dessa questão. E você fala que tem a abertura para conversar. A gente tem uma sociedade que é tão conservadora que pensa que falar a respeito é incentivar. Exato. Então não se fala de sexo, não se fala de drogas, porque senão vai incentivar. Aí você cria um vácuo. Aí quando o filho usa droga, qual o primeiro? É a reprimenda, é a punição, é tirada do contexto familiar. Né? É muito difícil. O filme Bicho de Sete Cabeças, Sim, né? Trata perfeito. isso. Perfeito. O cara fumava um baseado no outro, e perfeito. aí o pai, como aquilo era um tabu, né, tomou a iniciativa de levá-lo à força para uma clínica. E lá ele conheceu um universo, né? Lá ele conheceu outras pessoas, outras formas de tratamento, claro, né? Ruins, né? Sim. De ir para solitário, de ficar num quarto escuro, né? De má alimentação, de ter a medicação como uma forma punitiva, né? Existem ainda, infelizmente, né? Mas de atores assim da saúde que falam da medicação como uma forma punitiva. Ó, tu vai tomar a tua injeção tal, se tu continuar assim. Como se fosse uma forma punitiva, né? Sim. Ameaçando. É verdade. Não é dessa forma, não é dessa forma que se cuida, né? de uma pessoa em adoecimento, né? Perfeito. Cara, eu achei muito interessante, assim, né? Porque a perspectiva que a gente traz aqui, pelo menos o que tá muito... ficou inscrito para mim da tua fala, e agora nesse final, né? Essa ideia de que essas pessoas precisam de cuidado. Cuidado. Isso para mim ficou muito marcado. Elas não precisam de mais punição, elas não precisam de mais repressão. Elas precisam ser cuidadas, né? Elas não precisam ser consertadas. Elas não precisam ser tuteladas. Elas precisam de cuidado, Exatamente. de atenção, de diálogo, né? De alguém que apoie no sofrimento. Porque, sim, a gente entendeu também que, em geral, tem um sofrimento associado, né? E essa percepção ela é muito, muito importante, Thaís, que tu traz, que é dessa questão de consertar a pessoa, né? Num tratamento como se ela tivesse com defeito, né? Então eu preciso consertar aquilo, ajustar aquilo, que isso remonta muito ao histórico da psicologia lá no início, de ajuste, né? De ajustamento, para que essa pessoa volte para o seio familiar, para a sociedade consertada, né? Como se fosse uma espécie de um contorno ortopédico que eu vou colocar na pessoa para ela voltar, né, e a produzir na sociedade. Sim. E essas formas de tratamento, elas só promovem silenciamento, né, só promovem encarceramento, né, apagamento da subjetividade dessas pessoas, né? Então a gente precisa lutar por uma sociedade antimanicomial, né, onde pense esse cuidado integral em saúde mental, onde reconheça as características singulares dessas pessoas, a sua subjetividade, um resgate dessa subjetividade para que ela possa voltar para a sociedade e para o seu seio familiar. Por isso que a rede de atenção psicossocial está no território. Para que esse indivíduo, quando busque assistência, ele não saia do seu território, que é onde ele tem os laços. Exato. Que ele já fez, laços sociais, laços afetivos, e não tem uma ruptura disso tudo. Então ele tem um acesso a um dispositivo onde está implantado dentro do seu próprio território. Perfeito. Olha, toda vez eu fico triste que não vai Quando acaba. terminando o tempo. Mas assim, eu queria... Tu poderia citar ou indicar algum instituto, algum projeto que acho que faz um trabalho interessante em relação a essa ajuda para quem realmente precisa, quem está usando droga de forma um pouco mais pesada? A gente tem aqui em São Luís, né, o Instituto Rui Palhano, né, que é uma clínica já renomada no estado do Maranhão, né, na figura do Dr. Rui Palhano, que já é uma figura muito importante, não só para o estado do Maranhão, mas para o Brasil em relação à psiquiatria, né? Então é uma clínica que tem um trabalho muito importante, um trabalho muito humanizado, né, em relação a cuidados, né, com pacientes que estão aí enfrentando problemas com álcool e outras drogas e outros transtornos mentais, né? Existem outros espaços que a gente merece fugir um pouco, né? Por ainda ter uma lógica manicomial. E aí eu destaco também o trabalho do CRP, que está muito em cima, que faz o trabalho de fiscalização,
né, de notificação desses espaços, né, que são espaços que acabam violando direitos humanos, né, dessas pessoas, que existem até noticiários de morte de pessoas nesses espaços. Então, é importante, quando for buscar ajuda, que você pegue referências de algum profissional que tem experiência no ramo, né, peça indicações, procure saber um pouco mais desses espaços, né, da história desses espaços de cuidado, para que você possa ter né, pensar um pouco mais sobre a sua satisfação, sobre o acolhimento daquele lugar. Né? Muito bom. Perfeito. Tá satisfeito, João? Não, satisfeito não. Queria mais uma hora. Mais. A gente vai ter que chamar Igor de novo para mais uma conversa. Estarei à disposição. E a gente deixa assim, esse último minuto para dar o teu recado, falar o que você queira falar a respeito do teu trabalho, qualquer outra coisa. Bom, gente, eu acho que merece um agradecimento, né? Eu fico muito lisonjeado pelos convites que o Pangea tem feito para mim em diferentes frentes de trabalho, de possibilidades de trabalho, de projetos pioneiros aqui dentro. Então eu fico aqui deixando meus agradecimentos a vocês, né, pelos convites, por esse bate-papo super leve que a gente tem de um assunto que ele é polêmico, né, que existem discussões aí controversas, né, que a gente precisa romper com determinados padrões. Então esse espaço aqui do Pangea é muito importante para a gente poder realmente quebrar esses paradigmas, né, e falar livremente sobre usos, que é romper com essa questão de que se falar sobre drogas é incentivo a drogas, né? Como bem colocado aqui. A gente precisa falar desse cuidado, né? Que em saúde mental, e que o uso de drogas ele também permeia, né, a experiência humana. Sim. Perfeito. Muito obrigada, Igor. Eu acho que foi importantíssimo, assim, esse momento, te ter aqui. Como eu disse no início, não podia ser outra pessoa para falar desse assunto. Acho que você é a referência em psicologia nessa temática aqui no nosso estado. E teu trabalho é muito importante, assim, esse tanto de informação que tu leva, sabe? Eu acho que eu aprendi muito hoje aqui, muito mesmo. E tô saindo daqui, assim, muito... Querendo mais também, né? E querendo mais. Com essa questão, e querendo, sempre com esse gostinho de quero mais. Sim. Com o cérebro encharcado. Encharcado. Mas muito obrigado, Igor. Foi uma aula, né? Depois foi uma aula, mas assim, esse tom que a gente conseguiu conversar, acho que isso que é importante. A gente passar, né, temas um pouco mais polêmicos, mas com essa suavidade que a gente precisa. Eu acho que o Pangea, ele tem uma função social. E a função justamente é isso, é pegar temas um pouco mais espinhosos e conseguir dar uma tonalidade mais acessível para a pessoa compreender e entender. E sim, você foi perfeito nisso. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço, gente. Valeu. Até a próxima, João. Até a próxima, Thaís. Obrigado.